Olá, seja muito bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. E estamos hoje prosseguindo com o nosso estudo da primeira carta do apóstolo Paulo a seu amigo Timóteo em Éfeso. Senhor amado, obrigado por essa carta e obrigado pela oportunidade de estudarmos. Senhor, é muita coisa aqui e a gente quer entender. Pedimos tua graça, em nome de Jesus. Amém. Esse aqui é o segundo vídeo dessa série. E no primeiro vídeo eu fiz o vídeo quase todo só sobre contexto. De todas as séries que eu fiz no canal até hoje, essa é a série, é o livro da Bíblia, que eu fiz o maior estudo sobre contexto. E eu convido você, se você não assistiu ainda, hoje eu vou fazer diferente. Eu sempre lhe convido a assistir o vídeo aqui e depois ir lá ver o outro. Se você não viu ainda o primeiro vídeo dessa série aqui, 1 Timóteo, eu lhe convido a dar uma pausa agora neste vídeo. E lá assistir o primeiro vídeo, para entender o contexto. E depois você volta aqui para a gente avançar. Por quê? Essa carta aqui é uma carta pessoal. É uma carta entre dois amigos. E ela pressupõe um contexto todo que não está escrito na carta. Esse contexto nós encontramos em Atos dos Apóstolos, muita coisa. Encontramos também nos livros de história. E eu quero lhe ajudar com isso, para que você possa absorver esse conteúdo. Vou fazer esse convite em todos os vídeos desta série, porque contexto sempre é importante. Mas nessa carta, sem contexto, não há possibilidade de interpretação correta. Vamos então, diz assim a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 3. Eu li isso aqui no finalzinho do último vídeo, retomo aqui, leio de novo. Quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para demonstrar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então vamos lá, Paulo partiu, deixou Timóteo, seu grande companheiro de ministério, lá em Éfeso, para admoestar certas pessoas, para corrigir, para chamar a atenção e dar o ensino correto. Certas pessoas. Então, vejamos que há um grupo de pessoas aqui, não é um problema geral da comunidade, há um grupo de pessoas que estão precisando de uma admoestação. E essa admoestação, Paulo estava lá. Por que Paulo não fez isso? Por que Paulo deixou isso para Timóteo? Porque era um problema grande, extenso e que exigia uma atenção continuada. Conforme a gente vê lendo os textos, inclusive quando a gente for ler, até no Apocalipse, nós vamos encontrar reflexo disso aqui. Nós vamos ver lá uma chamada para Éfeso, dizendo que o quê? Esfriou. Esfriou no primeiro amor. E aqui daqui a pouquinho nós vamos já ler sobre amor. Então veja que era um problema continuado, que exigia uma atenção continuada, a atenção que foi dada pelo próprio apóstolo Paulo. Ele deixou Timóteo para dar essa atenção continuada aqui, sim. Nós vemos isso acontecendo lá no Apocalipse, uma chamada, e se a gente partir para os livros de história, nós leremos, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, fazendo uma admoestação aos irmãos de Éfeso, para que amem o seu bispo. Aqui uma curiosidade para os estudantes, esse bispo era um tal de Onésimo. Já ouviu falar? Nós estudamos isso juntos, né? Lá na carta a Filemão. Mas vamos lá, voltando aqui para esta carta. Então, havia necessidade de uma admoestação. A fim de quê? Qual era a finalidade dessa demonstração? Não ensinem outra doutrina. Existe uma doutrina, que é o Evangelho do Nosso Senhor. Claro, essa doutrina, ela se desdobra, ela se expande em diversos assuntos e temas, mas a doutrina é uma só. Existe uma coesão no Evangelho. Os temas, eles não conflitam entre si, todos eles compõem uma única doutrina, que nós conhecemos como a sã doutrina. E Paulo deixa Timóteo lá em Éfeso para demonstrar a essas pessoas para que não ensinem outra doutrina, para que não tragam um ensino que é, eu usei a expressão no último vídeo, né? Heresia, vou aqui até usar uma expressão melhor. Um ensino heterodoxo. Né? O ortodoxo é o ensino do caminho reto, o heterodoxo é o ensino de um caminho diferente. Então tá assim, né? Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim.
Aí você precisa de contexto, não só aquele que eu dei no vídeo anterior, mas aqui eu vou lhe explicar alguma coisa. Se você estudou já alguma coisa aqui nesse canal comigo, por exemplo, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, você viu que existe um espaço reservado à genealogia. É o estudo da família, quem vem depois de quem, né? Fulano, que era filho de aquele outro, que era filho do outro, e vai trazendo isso aí. E isso é muito importante dentro da cultura judaica nesse momento histórico aqui. A gente tem isso muito forte nos livros de crônicas, a gente estuda isso lá quando vai ver aquele conjunto ali, né, Esdras e Neemias. Por quê? Porque na história do povo de Israel, tem que puxar isso lá de trás, tá? Quando o povo de Israel ingressa na Terra Prometida, é dada uma ordem para eles, para que eles não se misturem com outros povos, não se casem com gente de outras nações, porque essas pessoas têm práticas perversas e o casamento, gente, o casamento é uma união. Isso levaria as pessoas a essas práticas, essas misturas. Não obedeceram, a coisa deu muito ruim. Vamos lá ao ponto extremo, fundo do poço. Crianças sendo sacrificadas. O próprio rei de Israel assassinando seu filho em sacrifício a um demônio. E o povo acompanhando isso. Né? Chegou nesse nível. Então, mais tarde, quando o povo é exilado, é mandado embora, depois é trazido de volta, e aí o pessoal começa assim, bom, nós precisamos definir se quem está aqui é do nosso povo mesmo. Por exemplo, para o sacerdócio tem que ser da linhagem de Arão. Então se começa a ver as genealogias. E isso tem uma importância num momento histórico, para uma finalidade. O que parece estar acontecendo aqui, em Éfeso, é que pessoas estão pegando essa tradição judaica de uma finalidade para um momento específico e fazendo isso ser uma coisa sem fim, genealogia sem fim. Ou seja, ficam ali puxando nome, e se a gente olhar um pouquinho para a história humana, a história do pensamento religioso e da prática religiosa, nós vemos ao longo da história muita invenção. É muito natural do ser humano, quando ele abandona a doutrina correta, ele começar a inventar. Porque não existe conteúdo, então se começa a inventar. Acredito eu que haveriam aqui invenções de genealogias para justificar uma ou outra coisa. São superstições. Eu acho que para a gente trazer isso para o nosso estudo, para a nossa vivência atual, a gente poderia pensar hoje no problema das superstições dentro do cristianismo. Pessoas que acreditam em coisas, doutrinas erradas, como maldição hereditária, como quebra de maldição, né? Tem que fazer um rito para isso. Cuidado com o nome. Né? Eu lembro de uma história de uma senhora que alguém chamou o neto dela de moleque, né? Ah, é bonito esse moleque. Não, moleque não, porque moleque vem de Moloque. E aí tá amaldiçoando a criança, tudo errado. Molor, lá no hebraico e em outros idiomas, não tem nenhuma conexão com a palavra moleque na língua portuguesa. E ainda que tivesse, nós vimos recentemente, né, gente, Apolo. Né? Apolo, nome de um falso deus, de um ídolo. E é o nome de um homem de Deus na Bíblia. Isso não pesou nada sobre ele. Então essas bobeiras, né, cuidado com o que você fala, né, e gente que até trata Deus como se Deus fosse uma espécie de gênio da lâmpada de filme ruim. Se você não morar direitinho aqui, né, Deus vai pegar a sua oração, aquelas palavras ali, dar um sentido que não é o que você quer e vai... superstição. Então aqui havia superstição, hoje há superstição. A gente pode pegar esse texto aqui e aplicar para isso. Vamos afastar essas superstições que existem no meio cristão. Né? E muitas fábulas também. Tenho ouvido fábulas. Pessoas que contam histórias. Olha, teve um homem que foi lá na minha igreja e ele contou de quando ele morreu e foi arrebatado aos céus, depois ele voltou e lá ele viu umas coisas assim, aí começa, e a palavra de Deus não é pregada. Eu já vi, por exemplo, se deu o espaço inteiro de uma pregação para uma moça completamente despreparada e ela ocupou todo o espaço de uma pregação para falar da sua história, né, e como ela supostamente teria interagido com demônios, né, fábulas. As demonologias modernas,
Aliás, todas as demonologias, né, são fábulas, não estão na Bíblia. E aí fica o nome daquele, como é que faz assim. E aí uma vez um pessoal falou que eles tinham que sair numa espécie de uma procissão para sentir assim onde é que era o trono de Satanás naquela rua. E aí derrubar Satanás do trono, porque aí só assim o evangelismo prosperaria. Em vez de eles estarem indo pregar o evangelho de fato, né? Então veja muitas fábulas e superstições. Aqui tinha, hoje tem. A gente pega esse contexto, aplica para hoje. E a gente pensa, precisamos ficar na doutrina e não em outra doutrina. Precisamos abandonar essas fábulas e genealogias, superstições sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Isso é fato, né? Porque a gente pode dizer, não, mas não faz mal, né? A gente ter esse tempo aí, veja só, a irmã que foi lá e deu o seu, como eu vi uma vez a expressão curiosa, né? Testemunho. Deu o seu testemunho lá de 1h30, de 1h50, falando um monte de abobrinha. Não, mas isso não tem problema, isso edifica. Não, isso mais traz discussão, isso mais traz bate-boca. Isso não é a Bíblia, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia ela é a verdade. Agora as outras coisas, né? Aí são as opiniões de cada um, as experiências pessoais que aí querem transformar em regra. Não, essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O serviço de Deus, né? Que coisa importante, olha que foco aqui, Paulo, né, um líder cristão, escrevendo para Timóteo, um líder cristão, focado aqui, serviço de Deus na fé. Até no vídeo anterior eu usei o termo pastor, né, e até me corrigi, porque é anacrônico, é fora do tempo. Nesse momento aqui não se usava a expressão pastor como a gente usa hoje. Aliás, nós veremos isso, né, temos aqui algo para juntos discernirmos, que temos termos, palavras que nós usamos hoje e que nós aplicamos o significado dessas palavras a palavras lá desse tempo da Bíblia e que a gente não sabe se tinham o mesmo significado. Quer um exemplo? Pastor. Você procura no Novo Testamento inteiro, não tem pastor. Não na função de líder espiritual, tem pastor de ovelha, por exemplo. Né? Aí você vai encontrar pastores, no plural, uma vez, e não diz o que eles faziam. A Bíblia fala em presbíteros no Novo Testamento, não diz o que eles fazem, diz as qualificações para ser presbítero, mas não estabelece. Fala em diácono, né? Até eu errei quando expus aqui o livro de Atos, falando dos diáconos, na escolha dos diáconos. Não, a escolha dos que servem à mesa. A palavra diácono não estava no texto lá, a palavra diácono aparece em cartas, e a gente é que aplica aquilo ali, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também ao olhar o texto sagrado, para a gente não colocar sobre o texto significados que não são do texto, que são nossos. Esse é um cuidado com a boa hermenêutica, a boa interpretação. Agora eu peço aqui sua atenção, porque Paulo faz um encadeamento lógico muito importante. Esse encadeamento ele vai se conectar com o final do capítulo 1, que a gente não vai ver nesse vídeo aqui, mas quando chegar lá eu vou puxar de volta para cá, porque é muito interessante a gente parar para pensar, nós que hoje temos acesso a facilidades inúmeras, né? Pegar um telefone celular, por exemplo, escrever rapidinho alguma coisa, pegar um bloco, anotar, caneta, papel, tudo muito barato. Não era a realidade aqui. Papiro era caro. Tinta era caro. Processo de escrita era caro. Haviam pessoas profissionais pagos para escrever. Então você queria mandar uma carta, você contratava um amanuense. Provavelmente Paulo fez uso de amanuense na segunda carta a Timóteo. Depois a gente vai ver só naquela segunda carta, né? E a pessoa então escrevia aquilo ali. Era caro. Então muitas vezes era muito bem pensado o que se dizia, o raciocínio era muito bem encadeado, não se desperdiçavam palavras como a gente às vezes hoje faz, né? Então vamos lá. Paulo falou que deixou Timóteo em Éfeso para admoestar certas pessoas. Agora ele vai falar o objetivo dessa admoestação. Veja que não é o objetivo do pedido de Paulo a Timóteo. É o objetivo da admoestação que Timóteo faria. Então Paulo pediu para Timóteo, Timóteo faça a demonstração. Qual é o objetivo dessa admoestação? O que é para essa chamada de atenção alcançar lá nas pessoas que estão saindo da doutrina? Muita atenção eu peço agora. O objetivo dessa admoestação é o amor. Nós vamos ver aqui, temos
alguns termos muito caros ao apóstolo Paulo. Amor. Agora, veja que o objetivo é o amor. Se a gente lê 1 Coríntios 13, se a gente lê Carta de João, Evangelho, vai entender, né? O amor, mandamento. Quais são os 2 maiores mandamentos? Amor. Então o objetivo é o amor. E veja a fonte desse amor. Interessante isso. Interessante porque vai conectar depois com os que se pretendem ser mestres. A fonte desse amor que procede de um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. 3 coisas de onde procede esse amor. Paulo pede a Timóteo que corrija as pessoas para que não ensinem outra doutrina, para que não vão atrás de fábulas, genealogia, discussão, superstição. E o objetivo disso é o amor. E esse amor vem de 3 coisas: boa consciência, coração puro e fé sem hipocrisia. Me chamou a atenção ao estudar esse texto o que não está citado aqui como fonte do amor. E isso eu quero puxar daqui a pouquinho, quando eu falar dos mestres. Porque é importante. É importante a gente pensar certas coisas que são deixadas de fora. Uma vez, um homem me deu ali uma pitada da sua sabedoria. Eu estava preocupado com uma discussão que estava acontecendo sobre um tema, e esse homem era no âmbito profissional. Ele me disse assim: você prestou atenção em quem não está participando dessa discussão? Citou lá alguns nomes de pessoas que eu considero grandes mestres. Você percebeu que essas pessoas sequer estão se manifestando sobre esse assunto? Isso diz muito sobre essa discussão. Opa! Então muitas vezes é importante a gente observar o que não está ali. Mas vamos prosseguir juntos para a gente chegar nesse ponto. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis. Veja que a genealogia sem fim, as fábulas levavam a discussões inúteis. Paulo quer uma demonstração para levar ao amor. O amor vem dessas 3 coisas. Pessoas se desviaram dessas coisas, aí não veio o amor, foram bater aonde? Na discussão inútil. Pessoas que estavam pretendendo passar por mestres da lei. A expressão mestre da lei, a gente já viu isso muito também nos evangelhos, né? Aqui, que não é mais no contexto da Judéia, da Galileia, já num contexto greco-romano, Éfeso, a gente entende isso aí como professores de religião. Pessoas que têm uma maestria no ensino das coisas da fé. Não só pessoas que têm uma maestria no ensino da Torá, da lei em sentido estrito, mas de toda a temática da fé. Então veja que esses que se desviaram do quê? Do coração puro, da boa consciência, da fé sem hipocrisia, foram para discussões inúteis e querem ser mestres da lei. Não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Aqui eu quero chamar essa atenção porque não está no texto. Essas pessoas querem ser mestres. Por que elas não estão sendo mestres? O que lhes falta? Por que essas pessoas estão em discussões, se perdendo em discussões inúteis? Por que essas pessoas não compreendem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais eles falam com tanta ousadia? O que falta a essas pessoas? Vamos de novo? Boa consciência, fé sem hipocrisia e coração puro. Me chamou a atenção que o apóstolo Paulo não citou aqui, e é algo que mexe comigo porque é a minha área, estudo. E eu fiquei pensando, tem que ter alguma coisa aqui que eu não estou pegando. Por que Paulo não está dizendo que falta a essas pessoas estudo? Eu que chamo tanto a sua atenção para estudar, para não cair no erro. E ele está falando que essas pessoas não sabem o que falam e não sabem dos temas sobre os quais falam com tanta ousadia, porque se desviaram do coração puro, da boa consciência e da fé sem hipocrisia. E eu parei para pensar sobre isso. Eu quero compartilhar com você algumas ideias.
Me parece que se uma pessoa tem um coração puro, boa consciência e fé sem hipocrisia, e essa pessoa então quer compartilhar conhecimento, ser um professor de religião, ser um professor de estudo bíblico, ser um mestre da lei, por ter uma boa consciência, por ter uma fé sem hipocrisia, hipocrisia, sabe o que é hipocrisia, né? Máscara. A palavra hipócrita, ela vem lá do teatro grego, era o ator que usava uma máscara para que quando o público olhasse não visse o rosto do ator, visse a máscara do personagem. Então o hipócrita é um mascarado, né? Uma fé sem máscara, sem hipocrisia. A pessoa que tem isso, se ela quer compartilhar e tem coração puro, primeiro ela não vai querer falar sobre temas que ela não conhece. Aí eu comecei a entender. Quer dizer então que aquele homem simples, um pescador, analfabeto, que está no caminho da fé e tem um coração puro e tem uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia, ele pode ser um mestre da lei, um professor? Sim. E o estudo onde é que fica? Interessante. Porque se a pessoa tiver essas características, e aí o amor, ela vai ensinar do que ela sabe. Então, por exemplo, pegar aqui bem fictício, já que eu citei um pescador analfabeto, ele vai ouvir a mensagem do Evangelho. E por ter fé, por ter esse amor, por ter boa consciência, coração puro, ele vai levar essa mensagem adiante. Na sua limitação, e sim. Mas se ele tiver condições, ele vai estudar, vai ser alfabetizado, vai ler livros, vai se aprimorar, para ser então alguém com um profundo conhecimento. Mas ele não vai falar de coisas que ele não conhece. Por quê? Porque ele tem essa fé, porque ele tem esse coração puro, porque ele tem essa consciência. Aí eu entendi. Claro que o estudo é importante, mas o problema aqui não é a falta de estudo. O problema aqui em Éfeso era a falta de amor. E hoje também. Hoje também eu vejo, né, por essas telinhas que estamos aqui, pessoas que, falando bem claramente, eu teria até uma dificuldade de me sentar para conversar com elas, eu ficaria até receoso, pessoas de uma profundidade, de um nível de conhecimento que é imenso, pessoas com uma produção literária, mas que eu vejo ali às vezes uma hipocrisia, falando de alguns, a um ou outro, né? Pessoas que não têm ali uma demonstração de uma boa consciência, um coração puro, né? Por exemplo, vejo alguém lá, douto realmente na palavra de Deus, colocar num vídeo que se acontece tal coisa na igreja é porque os homens são frouxos. Isso é uma arrogância, isso é uma maneira de ofender, isso não é uma maneira de trazer e ensinar. Pessoas ali com punho em riste, condenando os outros, enorme conhecimento. Então, o problema não é falta de conhecimento para essas pessoas, é falta de amor. Porque aí tendo o amor que procede, então, de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sem hipocrisia, a pessoa que quer ensinar, ela vai buscar conteúdo. Eu vejo isso em companheiros de caminhada, que realmente estão preocupados com a falta de conhecimento do povo, e que o povo perece por falta de conhecimento, e essas pessoas estão indo buscar conteúdo, estão indo, pega livro emprestado, compra livro, lê material, pede referência, porque quer ajudar. Porque quer ajudar, porque tem amor ali. Aí vem o conhecimento. Mas veja que a chave é o amor. A chave não é o conhecimento. E esse amor procede de 3 coisas, que nenhuma delas é o conhecimento técnico-científico. Nenhuma delas é. Elas são coração puro, boa consciência e fé sem hipocrisia. E onde é que vai entrar então o conhecimento? Depois. Aí a gente busca o conhecimento. Mas porque a gente tem um amor. Isso aqui mexeu muito comigo quando eu li, porque primeiro me deu um nó. E depois eu entendi, puxa, é isso que a gente está vendo. Deus seja louvado, obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo.